Olá, escalador! Vem pro topo, chega no 8º episódio, momento de pausa para nutrição, para que nós possamos iniciar nova fase da escalada. E hoje nós temos um convidado poderoso, né, Márcio? É isso aí. A gente já está no 8º episódio, hein, meu Sena? Gente, quem diria 8? E você que está chegando agora, é uma honra contar com a sua presença. Aproveite, aperta o sininho, salva nos contatos, faz o triplo C, curte, comenta e compartilha. E a gente vai enviar, né, o sistema, né, as redes sociais vão enviar e avisar vocês de primeira mão que nós temos novos conteúdos. Um dado muito importante é entender que sempre que chegamos no 4º episódio daquela série, então primeiro vem o ousar, depois vencer barreiras, ir além, e aí nós chegamos ao lidere. O lidere é aquele momento para quem está pensando em escalar a sua montanha e ainda está sem coragem, para quem já está se ralando inteiro nessa escalada, para quem já chegou no topo e acha que está tudo bem e parou ali. Hoje a gente vai ter um exemplo de que parar não é uma boa opção. Existem outras opções. Então, caderno de insights na mão, porque é muito importante a gente entender que a nossa liderança ela vai se fortalecendo a cada dia. O começo da escalada, né? O nosso convidado hoje é natural de Campinas, pai e empresário. Aos 10 anos, mudaram-se para o interior, um sítio perto de Grotas, onde viveu, brincou, trabalhou, cuidando dos chalés e da pesca até os 18 anos. Retornou a Campinas depois dos 18 anos, começou a trabalhar com o sonho de empreender, de crescer, mas ainda sem direção. Então, Momentinho, Márcio. Memorizem isso. memorizem isso. Ainda sem direção, que depois a gente vai perguntar para ele o que que isso aconteceu? é. Aonde ele achou a direção? Então ele trabalhou na CIA como repositor, atendente de uma marmoraria, onde chegou a vendedor. Fez estágio em RH, numa empresa multinacional chamada Sapori, focada em restaurantes corporativos. Foi onde ele começou a ter a noção do caminho a seguir. Conseguiu uma bolsa de estudos para os Estados Unidos aos 19 anos. Teve o visto negado. Gente, pensa. Você construiu todos os seus sonhos para ir lá na Big Apple e não deu certo. Viveu o luto por ver seu sonho acabado. Mas não parou. Você pensa que ele desistiu? Imagina, longe disso. Ele continuou pesquisando onde que ele poderia estudar fora do país. E conseguiu um curso de 90 dias na África do Sul. Vendeu algumas coisas. Quando eu digo vendeu algumas coisas, é para que você entenda que não era fácil. Não era um bom rapaz com uma vida financeira top. Não. Era gente como a gente. Então precisou vender algumas coisas, ter a ajuda do pai, que ajudou a pagar o curso, porque não precisava de visto, ou seja, não teria nada que pudesse impedi-lo. Conheceu muitas pessoas inteligentes e interessantes, procurou em várias universidades, ficou batendo na porta delas mesmo, para ver se conseguia uma bolsa de estudos, com o apego, né, dos esportes, já que ele tinha jogado futebol aqui no Brasil em campeonatos de base. Até que encontrou, gente, olha, brasileiro tem em todo lugar, né? Até que encontrou um brasileiro, coordenador técnico do time de futebol de uma universidade top, que disse ter uma vaga para bolsas de estudos por 1 ano, com tudo pago, desde que ele pudesse demonstrar as suas proezas em campo. E ele demonstrou. O time ganhou assim de lavada. Com isso, ele ganhou a bolsa para estudar na Universidade de Stellenbosch, uma das principais instituições do ensino superior da África do Sul. Ela é reconhecida internacionalmente entre as 300 melhores do mundo. E não acabou. Ele retornou ao Brasil, foi morar em Jaú com o viés de empreendedor já despertado. Em 2011, entrou para um programa de startup Farm,
no Rio de Janeiro, ganharam como um patrocínio do Peixe Urbano compras coletivas. Lembra aquele site de compras coletivas que existia? Não sei se ainda existe, de vez em quando tem umas coisas que aparecem. Este foi o início da jornada empreendedora deste nosso convidado. Trouxe clareza para iniciar uma empresa, uma software house. Ele não era escalonável, mas ele queria que fosse escalável. Ele queria multiplicar o faturamento por 10. Havia uma inquietação para escalar o negócio. Prestou serviços para algumas empresas que integravam com bancos, softwares e aplicativos. Na venda dos produtos, começou a entender o modelo de negócio. E aí, entre 2017 e 2018, gente, vocês pensam que ele é velho? Parece que ele tem uns 89 anos, né? Não, já vocês vão Quase saber. isso. Entre 2017 e 2018, ele vinha muito a São Paulo para negócios, para resolver os seus desafios. E no trajeto, o que ele fazia? Dormia? Não. Ficava nas redes sociais? Claro que não. Ele ouvia podcasts e fazia cursos online, ocupando o seu tempo com autodesenvolvimento, lembra? Ou seja, ouvir podcasts faz bem. Exato. Vem para o topo é um deles. E nós falamos de autodesenvolvimento em episódios anteriores, a importância do autodesenvolvimento. Algo que a gente abordou agora no 5º podcast. Teve um insight, identificou um problema, estudou o mercado, apresentou o produto que não existia para possíveis clientes. Demorou para precificar o produto, porque tinha diversas barreiras. E usou a metodologia que eu gostei muito, chamada de na raça. Essa metodologia é boa demais. E não acabou. De novo, ainda continua. Em 21, ele alcançou um dos maiores êxitos do segmento de Banking as Service no Brasil, vendendo sua startup para o Banco Modal por quase 9 dígitos. Entenderam isso? Põe aí na calculadora, como ele mesmo diz. E posteriormente foi adquirido pela XP. Hoje, Lucas é o nosso convidado, sócio do Grupo XP. Então, hoje, Lucas é sócio do Grupo XP. Você, pessoa líder, acha que ele está deitado na rede, sem fazer nada, aposentado? Ou você acha que ele está simplesmente contemplando o topo da montanha dele? Hein, Márcio? A resposta é não. A resposta é Tenho não. certeza que não. Vamos saber agora qual é a escalada que vai levar o nosso entrevistado ao próximo topo da sua montanha. É com muita honra e gratidão que recebemos nosso amigo de Mastery, uma mentoria para empresários, um homem que empreende com startups há mais de 15 anos, uma alma inquieta em busca de expandir seus horizontes. Por isso, um verdadeiro escalador. Lucas Montanini, é uma honra. A honra é minha. Muito bem-vindo. Muito obrigado, a honra é minha. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E Mel, Márcio, vocês contam minha história melhor do que eu. Que legal. Até eu fiquei emocionado aqui ouvindo a história. Bonita a sua história, não é? É, bonita. Desafiadora lembrar do que... Cada passo, né? De cada passo. É claro que a gente resume um pouquinho, né? Mas teve muitos desafios aí. É aquela coisa, né, Lucas, que a gente conversou há pouco. Todo mundo vê a grama verde do vizinho. Sim. Mas ninguém para pensar a compra da grama, a preparação do terreno, a colocação da grama, quanto de água vai colocar, adubo, né? Adubo, até que a grama preparar fique a terra. Verde, linda, estável. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Lucas, nós acreditamos, Márcio e eu, que todo ser humano nasce líder. O sistema familiar, ele tem o poder de expandir essa liderança ou de embotar essa verdade, essa essência, né? Quem na sua família, além do seu pai, que é um empreendedor, mais motivou você? Bom, meu pai foi o primeiro, como você falou. Não posso mesmo... Além dele, eu acho que foi o principal. E teve outras pessoas também, amigos. Uma pessoa que eu me lembro muito... era inclusive um amigo do meu pai, que morava no interior, em Sorocaba, e ele vinha muito para o sítio pescar.
E sempre que ele ia pescar, ele levava... a gente pegava isca para ele, eu e meu irmão. A gente pegava isca, que era lambari, camarão, né? Quem gosta de pescar sabe o que é. Uhum. Então a gente batia peneira dentro do rio. E a gente vendia essas iscas para ele, né? E ele pagava ali mais R$50 cada um pra gente, além do valor. E ele chegava sempre de lancha, né? A gente olhava assim e falava, nossa, ele tem uma lancha, eu nunca tinha visto uma lancha de perto. E ele acabou se aproximando do meu pai, acabaram virando amigos, né? Era cliente, virou amigo. E ele começou a dar algumas dicas. Ele tinha uma empresa de software aqui em São Paulo. Então ele sempre falava, olha, estuda software, olha, Lucas, assiste esse vídeo, você tem que empreender, você tem que morar fora, você tem que ir para os Estados Unidos. Então, desde pequeno ali, assim, nessa época que eu estava no sítio, eu acabei pegando esses insights com ele também e procurando, né? Eu procurava na internet, né? Assim, depois da meia-noite, né? Porque na época lembra? Era um pulso, né? Então, depois da meia-noite entrava lá na internet e ficava procurando, né? Procurava esses vídeos, procurava nos Estados Unidos, como pesquisando sobre software, sobre sistemas, e eu comecei a gostar disso e coloquei na minha cabeça que eu queria ir para os Estados Unidos, que eu queria ir para fora, que eu queria empreender, que eu queria ser um empreendedor. O nome desse amigo do meu pai é Seu João. Gratidão, Seu João. Gratidão, eu tenho um grande carinho por ele, já falei isso para ele. E foi uma das pessoas que me motivaram ali. É interessante, né? Talvez o senhor João, que no nosso português aqui paulista, o Seu João, não tivesse dimensão da importância daquela conversa que ele tinha com você, né? Isso eu quero chamar a atenção para você, líder, para todos nós. A importância da nossa fala, a importância da nossa presença perante pessoas e, às vezes, crianças, adolescentes e jovens. Nós temos um poder transformador com a nossa presença e com a nossa palavra também. Então, o Seu João, ele deu mais fermento para uma expectativa sua de empreender, uma vontade de empreender, né? Ele colocou mais lenha na fogueira, vamos dizer assim. Sim, com certeza. É verdade. Estudar fora do nosso país requer muita disciplina, né, Lucas? Comprometimento, distanciamento das pessoas queridas. Eu falo porque eu fui estudar fora aos 18 anos e só retornei ao Brasil aos 22. Na minha época, não tinha internet. Então era DDI, Discagem Direta Internacional. Gente, era muito caro. Então eu ligava para casa a cada 15 dias para falar 5 minutos com meu pai. De um telefone público, de né? Um telefone de orelhão, que na época chamava orelhão. Oi, pai, tudo bem? Deixa eu falar com a mãe. Mãe, tudo bem? Ai, filha, você tá... Era muito rápido, né? E isso era muito difícil. Muito difícil. Ficar sem ninguém conhecido. Como foi para você, durante sua estada na África do Sul, esse distanciamento? Quais foram os seus maiores desafios? Desculpa. Seus maiores desafios? Bom, seguinte. Acho que no começo foi um pouco motivacional, assim, motivador, vamos dizer. Porque você tá naquela expectativa de ir, então quando eu conseguir, de fato, a viagem, comprar a passagem, então você fica naquela expectativa muito grande de estar viajando, de estar conhecendo um novo país. E ao chegar lá tudo é novo, tudo é muito bom. Então você quer aproveitar ao máximo. Quando eu tinha um propósito, que era ir, ficar 90 dias, estudar inglês e voltar. Tá. Que era, inclusive, o que o meu dinheiro dava. Na verdade, não dava, que eu parcelei junto com meu pai. E faltando 2 semanas para eu voltar, eu acabei encontrando essa bolsa de estudos por ter jogado futebol. Então, o futebol me ajudou. Sim. Né, o esporte me ajudou dessa maneira. E eu liguei para os meus pais, faltando ali 2 semanas, 10 dias, e falei, olha, eu ganhei uma bolsa de estudo e eu não vou voltar.
eu vou pegar minha passagem e colocar para mais um ano lá e tal. Eles, Nossa. Lucas, parabéns, mas a minha mãe quis morrer, meu pai Sim. super apoiou, falou, tô contigo, o que você precisar. E a minha mãe, ai, menino, ela tem a mania de falar menino. Ai, você tem certeza? Eu falo, tenho, eu tenho certeza. Chorando, né? Chorando, exato. E então eu acabei ficando. Então, no processo, eu descobri, e aí eu descobri depois lendo, que existe aquela motivação, aquele pico de motivação quando você começa a morar fora. Uhum. E depois vem a realidade. E essa realidade é o que você falou, Mel. Tá longe da família, tá longe dos amigos, você chegar na sua casa. E na casa que eu falo, quando eu fiz a transição, porque acabou lá o meu dia na casa da família, Uhum. e eu tive que achar um lugar, eu não tinha um lugar para ficar. Aí um amigo, sempre é um amigo de alguém, no caso que era da igreja, Tá. forneceu um quarto numa casa em construção, tinha um colchão lá e eu fiquei lá 2 meses, no Uau. colchão. Então eu morava no colchão, num quarto em obra. Tá. E aí começa a bater a realidade, fala, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Eu podia estar lá com a minha família, com meus amigos. Então começa aquela... Pensa em desistir? Pensa em desistir, sim. Vem uma depressão. Uhum. E você tá, assim, você tá sozinho. Você se sente sozinho. Sim. E aí o que eu consegui, para que eu não me sentisse sozinho, eu fiz. Como eu já frequentava a igreja por muito tempo, né? Então sempre eu sentia aquela comunidade da igreja junto, né? Então eu acabei indo para uma igreja, Tá. eu acabei conhecendo pessoas, essas pessoas começaram a me ajudar. Perfeito. Então eu começava a ir em locais ali com o pessoal. Então fui acolhido, fiz amigos, fiz muitos amigos, inclusive, lá de vários lugares do mundo. Sim. E isso acabou me sustentando. E aí, voltando de novo à motivação. Então, e depois eu li uma matéria sobre isso e fala, olha, existe os primeiros 3, 4 meses que você tá aquele pico de ansiedade que é legal pra caramba, e depois o choque de realidade e você despenca. Esse momento que as pessoas desistem. E aí, esse momento é o momento mais crucial, porque é o momento que você ou supera Uhum. ou desiste. E aí vai depender de você. De cada um, né? Sim. Na verdade. Mas o que eu sempre falo, não tente passar por isso sozinho. É difícil. Ache outras pessoas para te ajudarem, para te apoiarem, e aí você vai passar, vai ser difícil ainda, mas vai passar. E aí, na hora que passa, você fala, ufa, passou, e agora você já está um nível acima, e aí começa a ser mais fácil lidar com a situação que você estava antes. Ok. Não tem por onde a gente fugir, né? Pessoas precisam de pessoas. E quando a gente entende que nós somos uma grande fraternidade humana, foi o que você foi buscar. Você foi buscar em pessoas da igreja essa fraternidade para te dar um alicerce naquele momento de solidão e não solitude, né? Que uma coisa é a gente estar em solidão, outra coisa é a solitude. A solidão é estar distante das pessoas queridas. A solitude é quando você se isola e entra para o buraco. Não, você pode estar sozinho, sem as pessoas queridas, mas com a capacidade de você se integrar, se socializar, se relacionar e se fortalecer quando o propósito é grande. Então aí entra também um propósito. Você tinha uma vontade interna muito grande, né? Quando você conta que durante o seu trajeto do interior para São Paulo, ocupava o tempo escutando podcasts e fazendo cursos online, isso está se relacionando com autodesenvolvimento. Qual o peso do autodesenvolvimento para você, para a sua escalada e para o seu sucesso? Eu sempre acreditei em escola, em faculdade, em cursos, né? Uhum. Mas eu acho que isso é só uma base pra gente. Tá. O autoconhecimento, para mim, foi muito mais importante porque ele partiu de mim. Não partiu de uma obrigação Perfeito. de eu ter que ir em um local estudar, por exemplo. Então, partiu de eu querer. E o autoconhecimento, ele não significa que você precisa ser autodidata ou se você precisa ser muito inteligente. Não é isso. É simplesmente você tomar uma decisão, ao invés
de assistir um desenho que não tem nenhuma qualidade de conteúdo, ou... Eu acho que não tem que assistir, eu acho que tem. Mas fazer uma medição e uma balança. Uhum. E quando eu ia do interior de ônibus para São Paulo, demorava em torno de 4 a 5 horas, eu tinha a opção, ir dormindo, ouvindo música, olhando para a janela, enfim, ou assistindo uma série, de repente, ou Uhum. algum conteúdo que não tinha nenhuma qualidade. Então, eu acabei optando por aprender. Sim. Então, são 4 horas para ir, são 4 horas para voltar, durante uma semana, era toda semana, então são 8 horas. Uhum. 8 horas, vezes eu fui mais ou menos umas 30 semanas, então já estamos falando de 30 vezes 8. Então, imagina, olha o tanto de horas de conteúdos que eu fui consumindo e aprendendo. Então, isso no final de um ciclo conta muito. Então, essa vontade de querer vencer, essa vontade de querer empreender, me fez ali querer esse autoconhecimento. E hoje é muito mais fácil, porque hoje tem inúmeras plataformas, né? Tem o Spotify, você tem o YouTube, você tem aqui um podcast que a gente estava falando, né, no próprio YouTube, entre outras plataformas, entre outros cursos que com R$5, com R$10, então não existe mais uma desculpa, como antigamente, por exemplo, que você tinha que sair, que você tinha que ir no local para estudar. Então hoje é mais à vontade. Então, mudar essa chave, essa cabeça, olha, eu vou empreender, eu quero chegar a uma meta e eu preciso conhecer as coisas, eu preciso entender das coisas. E aí foi o momento que eu decidi fazer isso. Maravilha. E ao conquistar os seus primeiros 9 dígitos com a venda da sua startup, quase 9, 8,5 dígitos, com a venda da sua startup para o Banco Modal e posteriormente que foi comprada pela XP, da qual você é sócio, você tinha chegado ao topo daquela fase, né, da sua escalada, da sua montanha pessoal. Como você se sentiu e qual o momento do seu novo insight para você ir para uma nova escalada na sua montanha? Bom, eu sempre tive um sonho quando eu pensei em empreender, Uhum. que era vender a minha startup, Tá. fazer um exit. Foi Ok. meu sonho, sempre. Então eu falava para minha esposa, para os meus sócios, meus amigos, familiares, muitos riam, né? E falavam, não, Peraí, Lucas, e diante desses risos, de que maneira você usou esses risos? Bom, porque assim, imagina na época, um menino, vamos dizer assim, do interior, então sentava numa mesa com a família e chegava e falava assim, eu quero vender a minha empresa por 50 milhões. O mundo olhava pra mim, Né? e falou assim, cara, assim, desculpa, vai. Eu tenho pessoas que olhou pra mim e falou assim, procura emprego, né, vai, tipo, esse negócio de empreender não vai rolar. Uhum. E não foi uma pessoa, foram várias, e pessoas importantes. Sim. E isso faz com que às vezes a gente pensa em dar espaço para trás, porque depois a Natália, minha esposa, engravidou. E eu estava, na época que ela engravidou, eu era ainda CLT. Tá. E eu decidi virar empreendedor, assim, de vez mesmo. Fui tentando, mas sempre voltando com o pé em CLT, porque Sim. eu tinha conta para pagar. Claro. No momento que a gente decidiu ali virar empreendedor, que eu decidi virar empreendedor, e a Natália falou, eu suporto, que eu aguento financeiramente aqui. A gente vai ter que cortar quase tudo, mas vai lá. Um parênteses, ao lado de um homem de sucesso sempre existe uma grande mulher. Sim. Né? Outro dia, Na outra entrevista, o Márcio chamou a atenção para o esposo da nossa entrevistada. Isso aí, né? é isso aí. Hoje eu digo a esposa do nosso entrevistado. Né? E que sustentou a família ali por um tempo, inclusive, né? Financeiramente. Sim, sim. Sem vergonha nenhuma, inclusive minha. Claro. Até porque essa é a parceria que existe entre Exato. eu e a mulher. Exato. E no momento que eu decidi isso, né, as pessoas da minha família falavam, vai procurar um emprego, né, e tal. E eu falei, não, eu tenho potencial, eu vou tentar. A minha meta é vender a minha empresa por 50 milhões. Pessoas, assim, próximas que acreditaram em mim foram meu irmão, meus pais,
minha esposa e amigos assim, não lembro. Mas nem o contador. Quando eu abri a empresa lá, era capital social de R$1.000. E aí, eu falei, sempre quando eu contava, eu quero abrir uma empresa, vender ela 50 milhões, todo mundo, não, boa. Até porque, né, imagina, difícil no interior ainda. Sim, com certeza. É uma realidade muito longe, né? Muito longe, né? E aí, quando todo esse processo aconteceu, quando de software house eu consegui tive esse insight de mudança de negócio, de escalonável para escalável. Sim. E aí eu consegui escalar o meu negócio, eu consegui fazer com que esse negócio ficasse grande, assim, em termos de dinheiro, em termos de clientes, em termos de fornecedores, em termos de colaboradores. Surgiu a proposta do Banco Modal em comprar 100%, que foi mais pelo valor que eu queria vender, que eu sempre contava. E a minha meta também foi em tempo e dinheiro. Então, era mais de 50 milhões até os 35. Eu quase consegui bater a meta. Eu tinha 35 anos e 4 meses, 5 meses, e foi mais de 50. Então, um compensou o outro. Vai. Sim, com certeza. E aí, no momento que isso aconteceu, ainda é como você, às vezes, é pai, por exemplo. Algumas coisas, assim, que eu consigo comparar. Quando você é pai, quando a sua mulher fala, estou grávida, não cai a ficha. Você fala, nossa, e agora? Tá grávida, eu vou ser pai, como que é? Então, você começa a se preparar para um mundo novo. Quando eu cheguei lá na África do Sul, o que eu vou fazer? Você começa a se preparar para o mundo novo. E quando você faz um exit, é a mesma coisa. Entrou, assim, o dinheiro na conta, você olha, assim, eu olhei o dinheiro na conta, minha esposa estava do meu lado, e eu falei assim, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos em Iguatemi, a gente pensou, né? Vamos gastar. Vamos queimar o negócio. Eu quero gastar e não sei o quê, assim, umas coisas assim que a gente pensa, sabe? Sim. E Nós somos a gente foi no shopping Iguatemi aqui em São Paulo e a gente não gastou nada. A gente foi numa loja, foi em outra, aquelas lojas caras, né? E a gente não tinha coragem. Falei, meu Deus, olha preso essa bolsa aqui, eu não vou pagar isso daqui. Aí ela olhava aqui, nossa, isso aqui tá muito caro, eu também não vou comprar. E no fim, eu na verdade comprei uma coisa que era uma carteira que eu tenho até hoje, tá aqui comigo, desde aquela época, 2021. Uma carteira da Louis Vuitton. Só, não comprei mais nada. E aí eu olhei pra ela assim e falei assim, olha, o meu sentimento é o seguinte, eu agora entro nas lojas e não compro porque eu não quero, e está bom. Ótimo. Exato. Fantástico. Entendeu? Só isso. E aí foi um momento que, assim, quando você vende uma empresa, existe um tempo que você precisa cumprir de contrato, existe uma dedicação que você tem que ter com o comprador. Então, o meu foco naquela época estava justamente em continuar o negócio que tinha sido comprado pelo Banco Modal. Sim. E aí a minha empresa, que chamava LiveOn, mudou de nome, chamando Modal as a Service. E o foco total era nisso. Sempre foi. E aí, logo em seguida, o Grupo XP acabou adquirindo o Modal. E foi introduzindo depois, ao longo do tempo, no caso, ficou apenas o Grupo XP. Então, o Modal ele deixou de existir, alguns negócios deixaram de existir, e o Grupo XP, estrategicamente, colocou a operação ali para rodar lá debaixo dela. Então, o meu foco, quando foi vendido, por quase 3 anos ali que deu, nesse período até hoje, sempre foi dentro do Modal as a Service, dentro da operação da startup, para eu poder, de fato, fazer a operação dar certo. Mais ainda. Perfeito. Então, eu nunca parei para pensar outras coisas, né? Eu não parei para pensar assim, tipo, eu vou fazer outra coisa, vou aprender de uma outra maneira, eu vou, enfim... Então, focado nesse business ainda, entendeu? Ok. Mas aí vem a pergunta. Então, assim, nós lemos este mês o livro A Única Coisa, que fala do foco, da determinação, de estarmos comprometidos com uma única coisa.
A partir do momento que você se desligou do projeto, que já estava vendido, tal, Boa. Sim. porque o sentimento você já expressou que é bem legal. Agora eu entro na loja e não compro porque eu não quero. Isso é muito bacana. Sair do eu não compro porque eu não posso para eu não compro porque eu não quero. Porque aí você começa a valorar o seu dinheiro também, o seu trabalho, a sua estrada até ali, né? Quando veio o novo insight a partir você acompanhou toda a transferência da empresa, quando surgiu o novo insight? Eu fiquei na operação até dezembro de 23. E aí fizemos um acordo e eu acabei saindo como executivo. Continuo como sócio do Grupo XP. Uhum. E nesse momento eu peguei um tempo de férias, passei ali 30, 45 dias pensando, eu vou me aposentar, né? Eu vou pegar meu dinheiro aqui, deixar guardado, viver de renda, vou mudar para os Estados Unidos, aí eu comprei uma casa lá, e a minha esposa queria mudar para lá e tudo mais, e a gente ficou analisando o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. E em paralelo, enquanto eu pensava no que eu ia fazer, eu ainda ajudava muitas outras startups, muitos outros empresários, muitos outros empreendedores, que são esses escaladores, de uma maneira espontânea. Né? Então, algumas pessoas vinham falar comigo e eu ajudava. Lucas, vem aqui na minha empresa, me ajuda a gerir aqui ou montar para mim uma estratégia. Então, eu ia. E participei ali do evento do MMI, que para mim foi muito marcante. Entrei para o Mastery para tentar aprender um pouco mais, entender o funcionamento disso. Então, foi um processo de algum tempo. Né? Então, a gente está falando de dezembro de 23 até maio desse ano, de 24, então a gente está falando de 6 meses. Então, esses 6 meses eu fui entendendo o que eu vou fazer, o que eu quero fazer, o que eu posso fazer, e ajudando os empresários, ajudando os empreendedores, até o momento que eu até estava meio que me perdendo, para falar a verdade, assim, mesmo, olha só, mesmo fazendo, como você falou, né, Mel, chegou no topo, o que vai fazer agora? Então comecei a me perder, comecei a querer mostrar um pouco de luxo, comecei a querer comprar algumas coisas mais caras, me mostrar na internet. O meu sócio, que hoje é meu irmão, assim, que eu considero, me ligou e falou, o que você está fazendo? Isso não é você. E aí eu deletava assim, falando, realmente, não tem nada a ver. Tipo, eu sempre fui uma pessoa simples, sempre ajudei as pessoas e agora estou aqui fazendo um monte de besteira, sem o menor sentido. Então, você começa a se encontrar, porque é uma nova fase. Uhum. Eu estava escalando e cheguei no topo. E lá, quando você chega no topo, você acaba se achando muito. E foi o que aconteceu comigo, assim, de verdade. E eu nunca percebia isso. Mas as pessoas percebiam e meus amigos Te avisaram. me falaram. Outros amigos batiam nas costas e é isso aí, Lucas, que né, são tão amigos, mas outros me falavam, né, meu sócio, meu irmão, pessoas que trabalhavam comigo ali, falaram, e eu falei, nossa, será que eu tô fazendo isso? E aí, vai eu viajar, parei de postar coisas na internet, parei assim por um mês, e reencontrar de novo. E nesse momento de reencontrar de novo, foi esse momento de insight. Então, como que há esse insight? No momento que você está sem norte, você desliga tudo, né? Desliga o motor. Tá errado, você está indo pro caminho errado. Desliga, para, volta, aí você deixa a poeira baixar, entende o que está acontecendo, acha um novo insight ali, que é o momento. E aí, quando eu achei, falei, não, eu quero criar um grupo de mentoria, eu quero ajudar as pessoas, eu quero montar um programa de startup, um programa de empreendedores, acelerar as empresas, e eu tenho capacidade para isso, e eu vou achar pessoas para ser meus sócios que são tão bons quanto eu, ou muito, na verdade, melhores do que eu, para me ajudar nesse programa. E eu comecei a desenhar esse programa. E eu comecei a empreender de novo.
né? Então, aí, isso foi em maio. Então, em maio eu sentei, comecei a desenhar, comecei a criar, e PowerPoint, estratégia, trouxe um sócio, trouxe mais outro sócio, fiz ligação e assim, e eu achei legal que eu fazia ligação quando eu tive esse insight, e eu falava assim, pro executivo de alto, né, escalão, né, Uhum. que eram meus amigos que eu conheci nessa jornada. Então, fulano de tal, você quer, vou te fazer um convite, você quer ser o mentor de graça do meu programa para falar 1 hora com os empreendedores? Lucas, estou dentro. Não tinha pergunta, mas quando é? Por que é? Lucas, estou dentro. Depois você me manda as informações aí, já pode colocar meu nome. E todos que eu liguei, todos falaram, estou dentro. Ninguém questionava nada, assim. Falei, nossa, então assim, eu tinha uma reputação, se eu fosse para aquele caminho de luxo, de postar, de ser prepotente, de se achar, eu poderia perder tudo que eu tinha, Com certeza. né? E não era nem de dinheiro, era uma questão de reputação, que é o que a gente consegue levar para o resto. Então, foi isso. Eu me vi empreendedor de novo. E vendo empreendedor de novo, mudou um pouco como eu estava, de fato, atuando, né? Então, ou seja, alcançou o topo, se perdeu, volta um pouquinho para baixo, conserta e volta a escalar de novo para que esse topo seja maior ainda. Então, foi esse processo que eu passei. É interessante, né, nisso que você está falando, nós temos o ego material. O ego material é aquele ego que ele precisa ser saciado materialmente. E nós temos o ego a serviço da alma. O nosso ego a serviço da alma é aquele que fala baixinho. O ego material não, ele berra, ele é expansivo, sabe? Assim, bonachão. O ego a serviço da alma não, ele fala baixinho. E é ele que nos convida a cumprir o nosso propósito no planeta Terra. Porque a gente não nasce por acaso, a gente nasce com um propósito. E esse propósito não é da matéria, é um propósito divino. Então, quantas vezes nós não somos atraídos pelo ego material, que é essa voz alta, e a importância dos stakeholders positivos ao nosso lado, que são aqueles que falam assim, opa, baixa um pouco a bola, desacelera, presta atenção, olha o que você está fazendo. Para que a gente tenha a humildade de fazer isso que você falou. Parou e falou, peraí, vou desligar os ruídos para que eu possa escutar a minha voz interna. Para que eu possa escutar a minha essência. E na escuta da sua essência, vem o empreender, que empreender e viver é a mesma coisa. Todo mundo que está vivo, você está vivo, nós estamos vivos, estamos todos vivos. Nós estamos empreendendo de alguma maneira. Só que uns visam empreender como uma forma de ganhar dinheiro, sim, porque dinheiro é bom, abundância é bom, está no nosso padrão de DNA, de essência, do Criador, a abundância, a prosperidade, a liderança, a felicidade. Eu já falei sobre isso em outros podcasts. Mas, quando o nosso propósito é só nosso, de saciar só o nosso ego material, não expande, não cresce. Já quando o nosso propósito material se alia ao propósito, ao ego da alma, aí expande, aí cresce. Que é esse novo trabalho que você está agora, como investidor e CEO da F-Stage, promovendo esse programa Startup Sem Mais, né, sem X, trabalhando essa mentoria com esses empreendedores. Que legal. Fala um pouco mais sobre isso. Bom, foi criado, né? A gente criou esse programa depois que aconteceu isso comigo, nessa baixa que a gente acabou de falar, né? Vamos se encaixar de novo. Então, eu tive a ideia de construir esse programa, né? Convidei alguns amigos para ser sócios comigo. E a ideia desse programa é a gente poder acelerar as empresas,
né? Inclusive, hoje chama Startup Sem X. Eu desenhei isso de uma forma MVP. Como empreendedor, é como eu aprendi, né? Criar uma ideação, validar e depois pivotar, né? Ou seja, eu estou nesse momento desse programa. Então, a ideia desse programa é acelerar as empresas, é construir para as empresas uma estratégia de escala, uma estratégia de performance, uma estratégia, inclusive, de visibilidade. Porque tem muitas empresas, muitos empresários que estão construindo algo grande, mas eles não têm a visibilidade do negócio. E, às vezes, eles podem estar construindo um castelo de areia. Eu já vi muitas empresas, por exemplo, quebrar dando lucro, porque não estruturou um fluxo de caixa, por exemplo, ou que não fez uma conta, não fez uma projeção de quanto ia gastar lá na frente. Ou seja, ela estava vendendo, estava dando lucro, os clientes pagando em 30, 60, 90, parcelando em 12 vezes, e o estoque tendo que comprar à vista, por exemplo. E aí ela está vendendo, quanto ela mais vende, mais dinheiro ela precisa e acaba quebrando. Então, eu passei por isso. Então, todo o meu conhecimento, com mais as pessoas que estão comigo. Hoje nós estamos com Conrado Pontes, que é um grande amigo e sócio, com Rodrigo Pulga, um grande amigo e sócio, com Renato Tesolin, grande amigo e sócio, e Guilherme Rafael, com grande amigo e sócio. Então, é um programa justamente para acelerar as empresas. E a gente criou e a gente fez agora a primeira edição. Começou, acho que o Márcio participou ali do... Participei essa semana, né? Foi essa semana, Essa terça-feira. semana. Então, a gente está construindo esse programa. Esse programa é a primeira edição. Então, a dedicação que eu quero ter nesse programa é de 200%, porque o meu foco está nele, o foco dos meus sócios estão nele. Então, quem entrou nesse programa agora vai experimentar um Lucas, um Conrado, um Pulga, um Guilherme, um Renato, totalmente focado nisso e dando o máximo de si. E esses caras que estão comigo não são caras normais. São empreendedores de muito mais sucesso do que eu, inclusive, que é o caso do Conrado e do Pulga. Entendeu? Então, eles estando dentro do programa e ajudando as empresas, junto comigo, a gente tende a acelerar e querer mostrar cases de sucesso, né? E eu aprendi, eu falei isso ontem na live de boas-vindas para os grupos de mentorados. Inclusive, a meta minha era conseguir 10 empreendedores, a gente chegou a 12, e ainda tem gente esse fim de semana me ligando, querendo entrar, e eu... Por favor, me deixa. Calma, eu preciso ver, porque eu quero entregar um conteúdo realmente válido e uma atenção muito grande para quem vai estar no programa. E eu descobri uma qualidade minha, muito grande, assim, eu não sabia que eu tinha, e eu descobri. E a minha qualidade é que eu não sei vender curso. É a minha qualidade. E muita gente perguntou, mas Lucas, isso não é uma qualidade? Minha esposa falou, mano, você não pode falar isso, Lucas. Isso não é uma qualidade. Pra mim Isso é pessoal. Sim. Por quê? Porque eu sou empreendedor. Eu sou escalador. Eu sei executar, eu sei tirar uma ideia do papel, eu sei escalar uma empresa, eu sei tracionar uma empresa, eu sei criar projeção. É isso que eu sou bom. Perfeito. Eu não sou bom em vender curso. Eu não sei fazer coragem. Olha, ele não é bom em vender curso, mas ele fez a live dele essa semana e ele vendeu, né? Olha só, a meta dele era colocar 10 pessoas. Já tem 12 e estão pedindo mais, né? Então, assim, se ele soubesse vender, então era 50 para cima, né? Boa. E, Lucas, quando você acredita que vai ter resultados mensuráveis para esse novo topo da sua montanha? Quando? Que você está começando agora, você deve ter uma meta, então você tem uma projeção aí de tempo. Eu separo meus topos agora em pequenos topos. Perfeito. Então eu vou escalando onde eu enxergo um topo e vou naquele, depois eu enxergo outro e vou... antes de eu querer escalar o Everest de uma vez. É isso aí. Então, eu já consegui alcançar o primeiro topo que eu estava
em mente, que era a minha primeira meta, Tá. que era ter 10 mentorados no meu programa. E hoje eu tenho 12. Tá. Então eu já cheguei nesse topo. E eu já tenho outro já. E o próximo topo é a gente fazer isso em 10 cidades em um ano. Ou seja, levar esse programa Startup 100x, Ok. que pode mudar o nome, tá? Porque a gente está pivotando, a gente está num modelo de MVP. Sim. E a gente pode mudar o nome, eu não sei o nome ainda, mas se alguém ver lá Startup e depois mudar, vai estar aqui gravado. Ótimo. Eu quero levar esse programa que acelera essas empresas para 10 cidades em um ano. Tá. Esse é o meu objetivo, o meu próximo topo. Que E bacana. aí eu tenho que fazer todo mês essa escada, Uhum. né? Para chegar nesse um ano. Ótimo, ótimo. Você quer deixar algum link, para o pessoal entrar em contato com você, de repente dessas cidades e trazer esse programa, né, essa Startup 100x para as suas cidades, Claro. para os seus locais? Sem dúvida. Eu vou deixar, na verdade, 2 links aqui, né? O primeiro link é para quem quiser participar do programa como empreendedor e como empresário, que gostaria de acelerar o seu negócio e aprender a escalar o seu negócio. Quem tem uma empresa que é escalonável, por exemplo, e quer ter agora uma empresa escalável, né? Quer mudar o foco. Então eu vou deixar esse link para você participar dos próximos programas que vai ter ao longo do ano. Esse primeiro programa, que vai ser aqui em São Paulo, ele já se esgotou, mas a gente vai abrir outros, então vou deixar o link. E para você, que é empresário, que mora em outras cidades, seja capitais ou interior, eu vou também disponibilizar um link para que você acesse e possa levar esse programa para a sua cidade e ajudar os empresários e os empreendedores locais. Eu gosto muito desse viés porque eu sou do interior. Então, se eu tivesse um programa na minha cidade que fomentasse o empreendedorismo e tirasse a ideia do papel e escalasse o meu negócio da maneira que eu estou propondo, talvez eu alcançaria o meu sucesso antes ou talvez eu alcançaria mais. Não sei, acredito que seria essas 2 opções. Então, eu estou aqui para dar essas 2 opções. E também, assim, empresários, colocando o programa nas cidades, também vai ganhar dinheiro. É óbvio, todo mundo tem que ganhar dinheiro e tem que ajudar as pessoas. Eu acho que tem que ser uma combinação. Combinação. Então, é isso. Vai estar os 2 links aí. Quem quiser entrar em contato, deixar sua mensagem, a gente vai responder com muito carinho. E é isso. Maravilha. Todos os nossos podcasts com escaladores, este é um momento que eu gosto muito. A palavra do escalador. Qual a mensagem, a palavra que você quer deixar para pessoas que querem liderar e ainda não sabem como, pessoas que estão aí na estrada, comendo poeira, empreendendo, pessoas que já conseguiram chegar a um topo e pararam, estão estagnadas. Qual é a palavra do escalador Lucas para essas pessoas? Bom, eu tenho uma dica. Se você está pensando em escalar, se você está aí planejando, se você está desenhando, se você está criando uma estratégia, a minha única dica para você é comece. Lucas, eu não tenho ainda o planejamento. Comece. Lucas, eu não sei quem são meus clientes. Comece. Lucas, eu não tenho uma cadeira e uma mesa para sentar. Começa. Eu não tenho site. Começa. Então, assim, é uma palavra. Começa. A jornada, ela só vai se iniciar depois que você aperta o play. Então, não adianta você planejar, não adianta você desenhar, não adianta falar, não, eu preciso ter ar-condicionado na minha sala, eu preciso ter uma mesa, eu preciso ter o produto pronto. Não adianta, você não vai ter se você ficar pensando nisso. Começa, erra, volta, refaz, volta, refaz, volta, refaz. E aí a história vai dizer que deu certo. Fantástico, fantástico. É lindo e eu fiquei emocionada. E eu vou ler a nossa reflexão final, porque não foi combinado. E olha o que é sincronicidade. Todos nós aprendemos que na vida tudo tem 2 lados.
O que é bom para um pode não ser bom para o outro. Tudo bem. Hoje foi o seu dia de glória. Parabéns. Amanhã ou ontem pode ser ou ter sido o meu. Uhul! Vamos celebrar. Uns obtêm o sucesso, outros não. Isso não significa facilidade para nenhum dos dois. Isso simplesmente significa que um começou e o outro não. O sucesso é resultado de trabalho intenso, de disciplina, de comprometimento, de um propósito muito maior do que as posses materiais. O Lucas está aqui para dizer isso. O sucesso, aliado à abundância, é o reconhecimento de que você está sendo o que nasceu para ser, líder bem-sucedido. Pode ser que você ainda não tenha conseguido chegar ao topo do primeiro nível da sua escalada. Calma. Reveja a estratégia. Faça até dar certo. Muitas vezes calculamos as melhores alternativas para vencer nossas barreiras. Onde estão as melhores chances e não obtemos o êxito previsto? Olhe pelo ângulo da positividade. Você desenvolveu novas habilidades. Outras vezes, já fizemos e podemos estar fazendo neste momento o nosso melhor. O melhor que está ao nosso alcance. E só nos resta esperar e torcer para que dê certo. Pode dar certo, celebre. Pode não dar, aprenda. Porque o conhecimento que você ainda não tem é o que está impedindo o seu avanço. Desistir não é opção. Descanse, recupere suas forças. Você, eu, nós, temos a inteligência emocional que é a nossa sabedoria em ação, para aprendermos quando algo não tiver o resultado esperado. Cara ou coroa, dia ou noite, são duas faces da mesma realidade. A moeda, o dia. Devemos, portanto, ser o nosso melhor sempre, fazer o nosso melhor sempre, aprender sempre, estar com as pessoas certas sempre, mas sempre lembrando que sempre não é todo dia, como canta Oswaldo Montenegro. Viver é empreender, a cada respiração. Portanto, é um ato de coragem e atenção. Cito hoje um provérbio chinês, portanto sem autoria. A água que faz o seu barco flutuar pode afundá-lo em segundos. Com essa consciência, permita-se fluir e viver. Nos encontramos na próxima fase da escalada. O brinde. Vem para o topo. Aê, muito bom.